Hum. Fala, galera do YouTube. Galera, olha esse quadro aí. Show de bola. Seguinte, muita gente tem me pedido dicas de qual a melhor forma para estudar. Então, reiteradas perguntas, eu resolvi gravar um vídeo, escrevi alguma coisa e o pessoal andou publicando aí no Saga Policial e no LDL Carreira Policial. São dois sites sobre concursos policiais. E pelo que eu tenho estudado, eu quero passar para vocês essa dica. O que acontece? Qual é a melhor forma de estudar? Gente, é o seguinte, a melhor forma de estudar eu vou te falar agora, só que antes eu vou te contar uma história. Eu estava no 8º período e resolvi fazer a prova da OAB, 8º período do curso de Direito. Então eu pensei, por que tanta gente ficava reprovado se não tem número de vagas? E quando eu fui ver, o que o pessoal falava é que de 5 a 10% dos inscritos eram reprovados. Eu disse, não tem número de vagas, então não tem concorrência. Como é que tanta gente fica reprovado? Então eu decidi que ia fazer, logo saísse a inscrição, e que eu teria que ter um método de estudo que fosse eficaz para passar, já que eu teria que fazer apenas 51% da prova para passar e não tinha número de vagas. Como eu ainda estava no 8º período, eu disse, olha, sem pressão, se eu ficar reprovado é a coisa mais natural do mundo. Então, sem pressão nenhuma, eu fui lá para fazer a prova. E nessa de desenvolver o método, eu acabei que tive um insight e disse, não, é o seguinte, para poder eu passar tem que ser uma forma eficaz em que eu absorva, entenda, processe e possa usar depois o conhecimento na prova. Então foi mais ou menos o que eu fiz. O que é que eu vou passar para vocês? O Bizu Federal é o seguinte, todos nós somos capazes de aprender o que quisermos na vida, o que quisermos. O que difere um de outro é a forma como eu aprendo, é a forma como você aprende. Cada um tem a sua forma. E a forma de se aprender é o que eu chamo de sintaxe, a sintaxe da aprendizagem. O que é sintaxe? A sintaxe é a sequência com que são enviados os sinais para o seu cérebro. Ou seja, é a ordem que são enviados os sinais ao seu cérebro. Se você mudar a ordem em que o seu cérebro está acostumado a receber esses sinais, ele não vai receber normalmente, ou ele não vai processar, ou ele não vai entender, ou ele não vai ser capaz de aplicar esses conhecimentos posteriormente. Então você tem que estudar de uma forma que seu cérebro melhor entenda, para você ter um desempenho melhor nas provas. Ou seja, para que você possa receber os sinais melhores, para que você possa processar e entender essa informação melhor, esses sinais, e para que você possa, posteriormente, aplicar nas provas. Então, quais são as sintaxes? Eu escrevi aqui para vocês. Ó, sintaxe. Nós temos aqui, primeiramente, a auditiva. O que é a sintaxe auditiva? É aquela forma em que você precisa de estímulos auditivos para poder receber a informação, processar, entender e resgatar essa informação posteriormente quando você necessitar. Temos a sintaxe visual, ou seja, são os estímulos que têm que chegar primeiramente pelos olhos, e a sintaxe sinestésica, que são relacionados aos sentimentos, a outros sentimentos nossos, como a pessoa que tem que se sentir em determinada situação, a pessoa tem que fazer primeiro para poder entender, a pessoa tem que fazer exercício, ou seja, eu vou explicar como é que funciona cada um. Cada sintaxe de aprendizagem tem a sua forma melhor de se você aproveitar aqueles sinais que você recebe. Por exemplo, o auditivo ele vai ouvir o professor falar e ele vai receber os sinais, vai processar, vai aprender e posteriormente ele precisa de um sinal visual, ou seja, fazer um desenho, fazer um mapa mental, escrever alguma coisa e ver essa coisa. Então, quem tem a sintaxe audiovisual, ele funciona dessa forma. Ele primeiro ouve uma videoaula, entende, ou um professor falando, ou alguém falando, ou um grupo de estudo falando, comentando, ou um audiobook, ou seja, ele tem que primeiramente ouvir para depois processar, e aí para sedimentar o conhecimento, ele precisa fazer um desenho, ele precisa ver algo escrito. Beleza? Por sua vez, quem tem a sintaxe mais visual, ele primeiro precisa ver uma fórmula, ver um desenho, ver um mapa, processar, entende, e depois ele precisa externar, ele precisa verbalizar ou ele precisa ouvir. Então ele primeiro vê um desenho, vê uma fórmula, vê um mapa mental e se ele for a sua segunda sequência de aprendizado
for a forma auditiva, ele precisa ouvir uma aula. Então, primeiro ele vê o desenho, a fórmula, depois ele ouve a explicação do professor, que é aquele aluno em que ele primeiro em casa dá uma olhada no livro, dá uma olhada nas fórmulas, no mapa mental, e posteriormente ele ouve a explicação do professor. Então, ele melhor absorve. Por sua vez, temos também o sinestésico. Ele precisa se sentir na situação. Ele precisa, muitas vezes, verbalizar determinado aprendizado. Ou seja, tem pessoas que ele recebe informação, ele lê um livro, ou ele ouve o professor, ele vê algum mapa mental, só que ele precisa, para poder sedimentar e melhor processar os seus sinais que foram recebidos pelo cérebro, ele precisa verbalizar. São aquelas pessoas que geralmente estudam caminhando, falando, dando aula para ele mesmo. Então, essas pessoas precisam verbalizar. Então, qual é a melhor forma de estudar para concurso, provas, OAB, Enem, qualquer coisa? O aluno tem que entender qual é a sua sintaxe, de aprendizado. Como é que ele melhor recebe, processa e aplica aquele conhecimento. Então, eu preciso primeiro ouvir, para depois eu desenhar, fazer um mapa mental, fazer um resumo, para depois eu, de posse daquele desenho, de posse já daquela primeira informação que eu ouvi, eu verbalizo, eu falo para mim mesmo. É como se eu estivesse dando aula para mim no espelho. Então, eu uso primeiro auditivo, visual, depois sinestésico. Eu preciso me sentir, por último, naquela situação. Por exemplo, um professor de história dá uma aula, você ouve, aí eu ouço aquilo lá, eu recebo sinais, eu processo na minha mente, aí quando eu processo na minha mente, eu faço um resumo, ou eu desenho. Se, por exemplo, um professor de história dando aula sobre história do direito penal, ou então um professor de história sobre as grandes navegações, grandes descobertas, eu ouço o que o professor fala, eu vejo o desenho que ele escreve no quadro, eu processo, eu faço o meu mapa mental, o meu resumo, e depois eu dou aula para mim. Quem é mais sinestésico, ele precisa se sentir, ele precisa se ver como se ele estivesse no barco, nas grandes navegações. Ou seja, sinestésico, ele precisa se sentir, ele precisa fazer para aprender. Geralmente são pessoas que sedimentam conhecimento quando eles fazem exercícios. Então, a melhor forma de estudar para concurso é você usar a sua sintaxe pessoal. Ou seja, você tem que descobrir qual é a primeira forma de recebimento de sinais, qual é a forma que você processa os sinais e qual é a forma que você sedimenta aquele conhecimento, para ele ficar fresquinho na cabeça eternamente e você poder aplicá-lo quando você bem entender. Ou seja, se você vai estudar para concurso, uma preparação que dura 1 ano, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, dependendo do concurso, dependendo da quantidade de horas que você vai estudar, dependendo do material que você estuda, dependendo da sua concentração, você precisa usar a sua sintaxe pessoal. Se você usar a sintaxe errada, o que vai acontecer? Você vai estudar, não vai conseguir lembrar posteriormente, algumas coisas não vai entender e, consequentemente, você vai ter um má desempenho nas suas provas. Você não vai ter um alto desempenho nas suas provas. Isso serve para Enem, serve para OAB, isso serve para qualquer tipo de prova. Serve para você que vai fazer o Enem e agora, serve para você que vai fazer o Enem ano que vem, para você que vai fazer o concurso da PF, que vai sair ano que vem, provavelmente, para você que vai fazer concurso para magistratura. Qualquer concurso, qualquer prova, você precisa saber qual é a sua sintaxe de aprendizagem. Cada cérebro tem a sua própria sintaxe. Para você ter ideia, se eu disser um exemplo que eu escrevi lá no artigo, que está nesse site, se eu disser o carteiro mordeu o cachorro, se eu disser o cachorro mordeu o carteiro, ou seja, faz uma diferença, principalmente se você for o carteiro, faz uma diferença grande, apesar de usar as mesmas palavras, o entendimento é totalmente diferente. Então, se você não utilizar a sua sintaxe pessoal de aprendizagem, você vai ter um entendimento diferente da matéria que você está estudando. Consequentemente, vai ter um baixo desempenho. Então, a dica, o bizu federal descubra qual é a sua sintaxe. Como que eu descubro a minha sintaxe, Fernando? Você descobre em várias formas. Uma delas é você fazendo uma sessão de coaching. Outra é você pesquisando na sua mente, tentando lembrar qual foi a vez que você teve um ótimo desempenho em provas. Se você lembrar uma prova que você fez ou algo que você teve que aplicar o seu conhecimento e você for resgatar na sua mente, quando você teve esse bom desempenho, o que eu fiz? O que eu fiz que me fez ter um bom desempenho? Eu primeiro ouvi uma aula, um professor,
Eu li um livro, primeiro eu vi um desenho, uma fórmula, primeiro eu fiz exercícios, depois eu fui ler, depois eu fui ouvir a explicação do professor, qual foi a sintaxe, qual foi a ordem, qual foi a sequência em que eu utilizei nessa vez que me levou a ter um bom desempenho em provas. Então é isso que vai fazer você saber qual é a sua sintaxe. Você pode descobrir sozinho. Não é fácil, tenha cuidado, mas é possível. É possível você conseguir sua sintaxe. Quando você descobrir qual é a sua sintaxe, utilize ela para você estudar para concurso, para Enem, para prova de OAB, tudo. Você, se descobrir que a sua é a visual, primeiro visualize desenhos, mapas mentais, posteriormente faça uma leitura sobre o conteúdo, posteriormente ouça um professor explicando, se você for primeiro visual, depois auditivo, e por último você sinestésico, você vai fazer exercícios, uma porrada de exercícios. Então você vai sedimentar o conteúdo, você vai estudar a mesma quantidade de hora com maior desempenho e um maior desempenho também em provas. Você vai conseguir levar o conhecimento por mais tempo dentro da sua cachola. Beleza? Essa é a minha dica, esse é meu Bizu Federal. Meu nome é Fernando Dinaref, sou policial federal, pós-graduando em Direito Penal, sou coach de alta performance e vou ajudar você nessa caminhada. Beleza? Transmita essa informação, compartilhe. Quanto mais pessoas pudermos ajudar, melhor. É o que nos faz bem. Beleza? Fazer o bem é que faz bem para nós mesmos. Valeu. Vou gravar outros vídeos posteriormente. Me acompanha lá no Instagram, vou avisar. Tem um Snap, o Snap é Agente Federal. O Instagram é Agente Federal Fernando. E no Facebook, Agente Federal Fernando Dinaref. Beleza? Compartilha. Ajuda quem precisa e comenta embaixo aí no vídeo, curte e dê sugestões, tire suas dúvidas comigo e meu WhatsApp é DDD 82 9906 9636. Manda um WhatsApp para mim se você tiver mais alguma dúvida e assim que eu puder, que der um tempinho aqui no trabalho, eu vou lá e resolvo para você. Beleza, galera? Um beijo, um forte abraço, fica na fé.